Então, beleza, gente. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre. Na verdade, vamos avançar com o nosso projeto. Vamos criar então o nosso CRUD de clientes, tá? Então, a gente na aula passada, nas aulas passadas, a gente criou esse CRUD completo aqui de usuários. Nessa aula vamos criar então o nosso CRUD de clientes. E para isso eu vou abrir dois arquivos, tá? Eu vou abrir a nossa model cliente, tá? E o segundo arquivo que nós vamos abrir vai ser a nossa controller cliente, tá? Nossa cliente controller e beleza, tá? Então, vamos recapitular. O index ele serve para listar, tá? Então nós vamos listar os registros. Então para isso eu vou criar uma variável data aqui, vou chamar a nossa model cliente, beleza? Ele importou lá em cima, dois pontos, e vou chamar o paginate, o simple paginate, e vou passar como text, tá? E para isso preciso retornar essa consulta todos esses dados, tá? Então eu vou dar um return response aqui no formato JSON, show, tá? E aqui eu retorno um array que vai ser na verdade aqui eu retorno o data que ele já retorna um array completaço, beleza? Então vamos testar a nossa rota de clientes, nosso get clients, beleza? Ele já retornou aqui o nosso cliente que inserimos lá atrás nas aulas anteriores, beleza? Então vamos criar agora então o store, tá? O store, eu vou vir aqui, ó, vou chamar o data e aí eu venho aqui, ó, cliente create, beleza? E para isso eu ele o create ele é um array, tá? E aí eu venho aqui e falo assim, beleza, quais são os campos que eu quero criar? É o nome, empresa, e-mail, telefone e data de nascimento. Então, vamos lá. Então, nome, empresa, telefone, e-mail e data de nascimento. Show de bola. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a nossa request input e aí os nossos dados, tá? Então, nome, empresa, telefone, e-mail e data underline nascimento, tá? Vamos, então, se data for igual a null, né? Então, se ele não incluiu, então a gente vai dar um return response aqui no formato JSON. E aqui vai ser um array que vai conter nossa mensagem de erro, tá? Erro ao inserir o registro, tá? E aí o retorno vai ser um erro 400. Caso contrário, ele vai retornar a nossa response, mensagem aqui vai ser um data, e eu retorno então o nosso data, só que daí sem nenhum erro. Beleza? Deixa eu ver, faltou aqui um cifrão data. Um detalhe bem importante que eu acabei esquecendo, vamos abrir aqui a nossa user controller, tá? No create aqui, quando a gente tem uma criação, tá? Um dado de criação, o retorno que a gente retorna é o código 201, tá? Então a mesma coisa aqui pro cliente. Tinha esquecido disso. Então store, beleza, 201. Vamos ver se isso aqui tá funcionando, tá? Então vem aqui no store, don't send, ele vai dar um erro de SQL, tá? Vamos vir aqui no nosso body, tá? E vamos inserir o nosso cliente. Então, nome, vou chamar de Samuel. A nossa empresa, vou deixar a empresa sem empresa, vamos ver o que dá. Telefone vai ser o 11 3258 9674. Beleza? O e-mail vai ser o samuel@guiador.digital e a data underline nascimento vai ser 1996-07031, tá? Vamos dar um Ctrl Enter e beleza, legal. Ó, então ele inseriu o nosso cliente Samuel, então se eu ir lá
e listar, ele vai listar o Renan e vai listar o Samuel aqui, beleza? Então, aqui tá funcionando. Vamos fazer o show, tá? O show, ele vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui, ó, o nosso data, e o nosso data, ele vai receber o cliente, dois pontos, where, vai a coluna ID, seja igual ao ID, e vamos pegar o first, tá? E aqui no first, vamos falar que nós queremos apenas o nome, a empresa, o telefone, o e-mail, a data de nascimento e o created at. Tá? Então a gente só quer esses dados aqui. C, vamos copiar isso aqui para... Não, cadê? Não fiz aqui ainda, mas tudo bem. Então, se data for igual a null, então eu vou copiar só essa resposta aqui. Essa resposta de erro. Erro ao encontrar o registro. E ele retorna 404. Tá? Caso contrário, ele vai retornar então o nosso data. Só que sem o status, ele vai pegar o status padrão 200. Tá? Vamos ver se o nosso show cliente, tá? Então path variables, send. Beleza, ele retornou o Renan. Ó, retornou então o Samuel. Legal. Então o nosso show tá feito. Vamos fazer o update e o delete, tá? Então, o update nós vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar esse cara aqui. Vou copiar esse cara, só vou tirar o first, tá? E aí eu vou verificar aqui, ó. Se, mesma coisa. Então, a gente copia esse método daqui de cima, legal. Então, se ele não encontrou o registro, a gente dá um 400, retorna um 404, tá? Caso contrário, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar essas informações, ele vai pegar data request, ele vai pegar essas informações aqui, e vai vir aqui no nosso data, vamos dar um update nelas, passando o nosso data request. Grave o data request, legal. E por último, nós vamos retornar então o nosso data. Tá? Então, nosso update busca o usuário, busca o cliente, que eu passei o ID. Se não encontrou, ele retorna uma mensagem 404. Caso contrário, se ele passar, né, encontrar o cliente, ele monta o nosso data request, né? Atualizamos o nosso cliente carregado aqui na variável data com o data request. E por último, então, mostramos informações. Vamos alterar aqui e eu quero alterar aqui o update. Vamos mudar aqui o body para row e do tipo JSON. E com isso vamos colocar lá nome. Vai ser de Samuel, ele vai ser Mário. Então, Mário, a empresa. Eu não preciso mostrar a empresa. Vai ser, então, telefone. Vai ser 11 4585 7415. O e-mail vai ser mario@guiador.digital, tá? E a data de nascimento do Mário, data online de nascimento, vai ser 1987 05 12, tá? Então, eu vou dar um get aqui, ó, no nosso Samuel. E aí, aqui nos parents, eu vou atualizar o Samuel passando, então, o ID dele. Então, dou um send.
e agora a gente atualizou o Mario. Então, com isso, a gente finaliza o nosso método de update e agora vamos finalizar o nosso método de destroy, tá? Então, para isso, eu venho aqui, busco o registro, show. Encontrei o registro, result delete. Então, eu venho aqui, cliente, destroy, ok? E aí eu passo, então, o meu data ID. Passei o data ID, se isso aqui for igual, então, se isso aqui for igual a 0, erro ao excluir o registro, tá? E retorno 400. Caso contrário, ele vai me retornar, então, uma mensagem. Ele me retorna, então, uma mensagem falando registro excluído com sucesso. Show, então venho aqui, dou cadê o meu delete? Meu destroy aqui, ó. Meu destroy tá aqui. Dou um destroy e seleciono o cliente 2, envio registro excluído com sucesso. Se eu bater lá no 2 lá, ó, ele erra encontrar o registro, ele já não vai mais encontrar. Então, aqui, ó, nesses 11 minutos, nós fizemos um CRUD completo de um módulo, tá? Nas próximas aulas, nós vamos copiar esse cara aqui e vamos deixar... vamos copiar esse cara e implementar nas outras controles. Beleza? Então vem comigo, te vejo lá na próxima aula.